Muito bem, gente. Então, quero trabalhar a última mensagem da série Éden, né? Que poderíamos ficar um tempão só numa série. Só o tema que eu vou trazer hoje, queridos, já dá uma série. Então, eu vou trazer um tema bem interessante. Vou falar algumas partes dentro do tempo que eu tenho. Então, por isso que tem os pequenos grupos. Né? Por um pequeno grupo, os líderes vão se empolgar, vão botar o tempero deles, vão botar a salada deles e vão jogar, né? Mas o tema é o seguinte: o Éden e a importância da submissão para atrairmos as bênçãos de Deus. Olha só, vou repetir. O Éden e a importância da submissão para atrairmos as bênçãos de Deus. Vamos para o texto então. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 25. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Mas nós já trabalhamos esse texto algumas vezes aqui na série, né? E o Senhor deu ao homem a seguinte. Vamos repetir a seguinte? Muito bom, gente. É sempre bom quando tu for estudar o texto bíblico, é você dar atenção para certas palavras, né? Deus não deu ao homem uma sugestão, nem uma opção, né? Nem uma ideia. Deus deu ao homem uma ordem. E essa ordem foi qual? Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que Aqui diz: vou fazer para ele alguém que o mande? Ou alguém que humilhe esse homem? Não. É Bíblia, gente. Eu vou conversar com vocês hoje sobre Bíblia. Tá? Quem é adepto ao feminismo, ao homossexualismo, ao LGBT, quem for adepto a qualquer ideologia, prendam a Bíblia e não a mim. Eu só vou falar o que a Bíblia está. Eu estou dizendo o que está escrito aqui, né? Então, amém, gente? Estamos juntos? Eu posso preparar o coração de vocês um pouquinho? Amém, gente? Porque nós estamos num tempo hoje, né, Xande? Que é, né? Live sendo gravada. Deve ter uns vereador petista aqui, comunista ali. Eu sei que eles ficam vendo as lives para tentar tirar corte, né? Aí quando eles vão pegar, eu excluo a live. Aí eu só boto a parte que é interessante para o povo, né? Tipo assim. Mas nós aqui, vocês são ovelhas, então vocês entendem o que eu estou falando. Vamos trabalhar. Fica tranquilo, gente. A mensagem é bem de boa hoje, tá? Fica bem tranquilo. Vou fazer para ele, então, alguém que o ajude, como se fosse sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra animais selvagens, aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma... Perfeito. Que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é a carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Povo de Deus, por Deus, queridos. Glória a Deus, né? Galera, quando a gente vai falar sobre o tema submissão, até eu pedi vocês repetir, né, Sabrina? Geralmente, devido a muitos ensinos equivocados sobre esse tema, se entende que submissão é uma escravidão. Se entende que submissão é algo que tu não pode aceitar, né? E aí, geralmente, então, por causa que muitas igrejas históricas ensinam essa palavra, Xande, voltado só para a mulher, né? Que a mulher tem que ser submissa. A mensagem de hoje, queridos, eu quero mostrar para vocês que a submissão, ela é o único canal para que você consiga atrair a bênção de Deus. E isso vale tanto para homens como para mulheres. Porque, gente, nós temos que ir para o ponto 1 agora. Vamos trabalhar o ponto 1, vamos lá. E eu vou explicando o texto aqui. Entenda sobre a importância da autoridade. Quando entendemos que ninguém pode fugir das autoridades constituídas, nos tornamos mais humildes e vigilantes. Olha lá.
Quando entendemos que ninguém pode fugir das autoridades constituídas, nos tornamos mais humildes e vigilantes. Queridos, vamos começar a entender assim que a autoridade é aquele que comanda, ou aquela pessoa que lidera, que dá ordens, né? Porque nós temos que entender que tanto eu como você, nós querendo ou não, nós estamos debaixo de pessoas que nos comandam. Seja em meio à escola, seja em meio ao trabalho, seja em meio à política, economia, né? Igreja. Aonde você for, você vai perceber que você vai estar debaixo de alguma autoridade, né? Então, quando você nasceu, isso que é interessante, você não pegou a tesoura do médico, sai fora, médico, eu vou cortar meu próprio cordão umbilical, tu sai fora. Não, teve um médico ali, né? Pelo menos eu não lembro assim de alguma mulher, digamos assim, né, que teve que fazer com outros profissionais, claro que tem o parto normal e tudo mais, né? Mas a limpeza do bebê, todas as questões, tem que ter alguém que ajude, né? Tem o pediatra que pega ali o bebê. Depois do tempo aquele bebê vai ter que estar dependendo da mãe, né, Léo, do pai, para poder comer. Depois de cresce, a gente vai para a escola, a gente vai ter o primeiro professor, a primeira professora. Depois vai se deparar com a primeira entrevista de emprego, né, com aquele cara do RH, que já vai olhar para a tua cara e vai te desprezar na mesma hora, ok? Que cara de RH não suporta, é muita gente, Léo. Para os caras de RH, são números, né? Mas se tu for inteligente, você ganha o cara do RH e tu ganha emprego depois. Aí você vai ter um chefe, né? Você vai ter ali um líder, você vai ter instruções. Se você for para uma igreja, quem é da Viva aqui, quem pode estar visitando, quem é visitante da Viva há anos, né? E vai em outras, você vai perceber que, não importa qual igreja que você vá, vai ter uma visão, vai ter um tipo de instrução, vai ter uma pegada para que você faça algo. Por que você quer participar de grupos, se nesses grupos não tem instrução? Pense só, Deus ele faz o homem. Vamos pensar no evangelho, esse evangelho de hoje, o evangelho progressista, a Bíblia do progressista, Léo. Deus então faz o homem. Ele ama esse homem. Ele diz: homem, eu te dou liberdade total, viva como você quiser. E nunca esqueça, só eu poderei te julgar. Você não vê Deus falando ali com o homem: homem, se vira aí, com o tempo tu vai descobrindo o que é bom, o que é ruim, e eu não vou me meter na tua vida. Fique tranquilo, eu te criei para tu ser livre, tá? Sem você prestar conta de nada. Fique de boa. Jamais permita que ninguém te menospreze. Fran, o que Deus falou para Adão? Deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer das frutas, né? É isso que eu acho legal. O que eu imagino? O que eu imagino? Que tinha 1 milhão de árvores no Jardim do Éden, só tinha uma que não podia. O que aconteceu lá na frente, né? Por que Deus coloca algo que não pode fazer? É muito simples. Quando eu tenho diante de mim algo que eu posso e algo que eu não posso, ali já está estabelecida uma ordem. Alguém está me dando uma ordem. Alguém está me dando uma instrução. Alguém está me dando uma ordenança. Esse alguém é Deus. Se eu entendo do princípio da autoridade, que aquela ordem, ela vem para me aproximar de Deus, ela vem para proteger meu futuro, ela vem para abençoar minha vida, se eu entendo isso, eu não vou fazer aquilo que foi ordenado para mim não fazer. Né? Agora, se eu analisar a ordem de Deus, e aí eu posso pegar a Bíblia e logo vou conversar com vocês. Eu quero falar essa mensagem foi com bastante tranquilidade, porque eu sei que esse tema é um tema. Então vamos conversar, vamos conversar. É isso, nós temos que conversar sobre isso, Léo. Se a pessoa não quiser obedecer, está tudo certo. A tua liberdade está aí. A tua liberdade está em obedecer ou não obedecer. Você ser submisso àquilo, você entender que aquela autoridade obedecida vai te abençoar, você então, mesmo que sofra, você vai obedecer. Se você não dá valor para aquilo, você vai desobedecer, mas lá na frente você vai perceber que vai ter um transtorno na tua vida, né? Vai ter uma consequência.
Então, quando você nasce, eu já falei para vocês, vamos conversar aqui. Você tem um Deus que te criou. Você tem pais. Você vai ter professores, aquela coisa toda. Você vai casar. E a ideia, então, o que é a ideia, Felipe? Lembra que eu falei, quando Deus faz a mulher, Ele não diz, pois é, vou fazer alguém agora para descer a ripa nesse local, porque está demais. Está com muita paz, já pensou, Diego? Imagina Adão dormindo em paz, trabalhando de boa, aí Deus, vou dar um problema para ele. Capaz, gente, não é isso. Ele está muito sossegado, eu não vejo assim. Isso é uma visão, estou brincando. Eu vejo de que maneira, Débora? O homem está esquecendo a torneira ligada ali, trocando o nome dos animais, quase explodindo o jardim, porque esquece aqui, esquece lá, foca no negócio aqui, explode lá, restaura a explosão aqui, explode lá. Aí Deus olha e diz, não, vou ter que fazer uma pessoa aí para ajudar ele. Tem que fazer uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que vai ficar não na frente dele, não acima dele, não embaixo. O homem não vai pisar nela. Obrigado. O homem não vai pisar, mas a mulher também não vai pisar. Eu vou fazer uma mulher para ele, da costela dele. Ou seja, ao lado dele, vai estar ao lado. Então, uma pessoa que vai estar ao lado, porém, depois de mim, a autoridade do planeta vai estar sobre o homem. A mulher vai ter suas missões particulares, vai ter seus projetos, mas quem vai comandar a casa, quem vai comandar o planeta, tem que ser homens. Calma, irmãs, logo eu vou falar com vocês nos próximos pontos. Isso significa que eu não posso ser o chefe? Calma. Vamos trabalhar aos poucos. A culpa sempre vai ser do homem. Quando a Eva come do fruto, oferece para Adão, e ele come também, o que Deus faz? Ele chama quem? Quem ele chama? Opa, Adão, tu comeu da fruta? E Adãozão, não fui eu não, foi a mulher. Opa, não. Eu te falei, eu fiz você primeiro, eu fiz você do pó da terra, para que tu entendesse que eu fiz para que você comande. É você que lidera, é você que é o sacerdote, é você que vai fazer o governo na terra. Eu te dei a Eva da tua costela para mostrar que ela está submissa a ti como você está submisso a mim. Então, se a tua mulher comeu o fruto e ofereceu e tu comeu, logo a culpa é tua. Então, mulheres, fiquem felizes com uma coisa. A culpa do planeta estar transtornado, ou muita coisa está dando errado na terra, no Brasil, a culpa é toda dos homens. Amém, mulheres? Pode ficar feliz? Glória a Deus. Cuida, cabeça. Sempre vai ser culpa do homem. Por causa que Deus deu a liderança para o homem. Deus deu para esse cara a responsabilidade, né? E ele não fez, porque, cara, é uma coisa interessante que toda vez que uma mulher toma posição de homem, algum BO vai acontecer. Né? Algum BO vai acontecer. Nossa, o pessoal olhou para o Thomas, todo mundo olhou para... É bucho ser da mídia, né, Thomas? Dá qualquer estouro, todo mundo olha para... Mas o que acontece, gente? Toda vez que uma mulher vai comandar um homem, que é inversão de valores, né? Um BO acontece. Na hora que a Eva quis comandar, quis dar o fruto que não podia, o homem que não é sacerdote, em vez de falar, Eva, pare com isso, vem cá. Senhor, olha o que aconteceu aqui, eu me responsabilizo, nos perdoa, o que ele faz? Come junto o fruto. Toda vez que a mulher entra no espaço que pertence a um homem, ali na autoridade, um BO acontece. O diabo fica imaginando Satanás, né? Ele tentou derrubar Adão, e não conseguiu. Fez de tudo, ele viu que ele era esquecido, que ele era bagunçado, desorganizado, mas não tinha nada de pecado no cara, Anderson. Agora escutem, mulheres. Ele pensou, bom, tem alguém no jardim aqui.
que levanta esse homem quando quer. Que ajuda esse homem. E eu sei também que pode destruí-lo. Estava vendo esses dias um vídeo de um pastor falando assim, Daiane, que nós estamos num tempo agora, Alessandro, que as mulheres querem ser empoderadas. Tipo Super Saiyajin, né? Estou empoderada, eu sou poderosa! Quando ela bota o tamanco no chão, o diabo sai correndo. Sério, mulherada, vai, viu? Baixa a bolinha. Vocês não precisam se empoderar, vocês já são empoderadas. Só pelo fato que Deus criou vocês para auxiliar, para ajudar. Gente, quando Deus faz Adão, todo bagunçado, vocês mulheres vieram para fazer a gestão, a administração. Vocês vieram para ajudar o mundo a ser resolvido. Então sim, mulherada, vocês são feras mesmo. Não tem que ficar buscando poder. Ai, vai para palestra coach. Oh! Eu acho ridículo. Às vezes eu olho assim, sério que tu gastou dinheiro para ouvir esse mequetrefe? Eu fico assim, Mulherada. Salomão disse, a mulher sábia, com suas próprias mãos, edifica o seu lar. Sim ou não? Como diria de Macedo, sim ou não? Mas a mulher tola, com suas próprias mãos, destrói. Aí eu pergunto, uma mulher tem poder ou não? Pasmem agora, homens. Uma mulher tem mais poder do que homem. Vou te falar por quê, Léo. Porque se uma mulher quer destruir o jardim, tu viu o que aconteceu? Se uma mulher... Lux, calma, Lux. O Lux já ficou assim. Não, eu sou mais poderoso, eu sou o seu... Calma. Já vou falar uma coisa no final. Se uma mulher quer destruir uma família, ela destrói. Se uma mulher quer destruir uma empresa, ela destrói. Só que a mulher foi feita como o sexo frágil. Não o sexo fraco, o sexo frágil, mais delicada, né? O formato de mulher, o corpo perante o homem mais fraco. Foi modelada para ser de fato aquela mulher que vai ajudar, que vai fazer a gestão, que vai administrar, mas ela não vai ter uma coisa que só nós homens temos: a autoridade. E aí é que está a grande questão. Opa, eu até mexeu e usou o que está acontecendo aqui. Ó. Tem um som aí muito estranho, cara. Depois vamos descobrir, depois vamos pegar na live, vamos aproximar a câmera e ver quem foi. O homem, queridos, ele tem autoridade. Ou seja, quando Satanás tentou derrubar o homem, não conseguiu, Diogo. Aí ele pensou, bom, eu não consegui. Mas se eu convencer a mulher a derrubar ele, eu derrubo esse homem. E foi o que aconteceu. Por que a Eva ofereceu para Adão a fruta e ele comeu? Porque ele deixou por um momento a sua autoridade de lado. Se ele usasse da sua autoridade, primeiro, lá atrás, ele falaria assim, olha aqui, Eva, Deus disse para mim que não pode comer aquele fruto. Ok? Então tu não pode fazer isso. Eu vou ficar supervisionando você para tu nem se aproximar daquela árvore. Pode. A mulher comeu. Ofereceu para Adão. Opa, qual que é? Ô mulher, tu está de brincadeira comigo? Tu quer acabar com tudo? Vem cá. Vamos para o local de oração. Deus, não vigiei e minha mulher acabou fazendo algo que não devia. Eu peço perdão, Senhor. Me castigue. Eu sei que a culpa é minha. Mas eu não admito ela comer isso aí. Ia ser autoridade, Léo. O homem ia ter autoridade. O que o Adão fez? Era boa fruta. E comeu também. Bom, eu estou tentando entrar aqui, gente, numa questão, para que vocês entendam, homens e mulheres, que você não é mulher cheia do Espírito Santo quando você roda, né? Ou quando você aponta o dedo e profetiza.
Você é cheio do Espírito Santo quando você se coloca no teu lugar que Deus te fez, que é ajudadora, auxiliadora, gestora, administradora. Homem, você é cheio do Espírito Santo não quando você fala em línguas, mas é quando você manda em casa. Porque se você não manda em casa, você não é cheio do Espírito Santo. Você não é cheio do Espírito Santo porque você leu uma vez por ano a Bíblia. Você é cheio do Espírito Santo se em casa a tua esposa te respeita. Se em casa os teus filhos te obedecem. Você pode ler 3 milhões de vezes a Bíblia. Se em casa tu não tem autoridade, a única coisa que tu não é cheio do Espírito Santo. Amém? Calma, gente, eu só vou voltar um pouco. Porque esses princípios, né, de autoridade, e o apóstolo Paulo fala o seguinte assim, né? Que a mulher tem que ser submissa ao marido, e a mulherada acha que ser submissa é escrava. Já vou trabalhar o ponto 2. Logo vou falar sobre isso. Mas diz, Ellen, para o homem o seguinte: homem, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, gente, se tem a parte que está mais dificultada, não é da mulher, é do homem. Amar a esposa como Cristo amou a igreja significa servi-la, amá-la e, se precisar, morrer por ela. Tem homens que não conseguem jantar com a esposa que tem horário no futebol. Ah, tá de brincadeira, fazer jantinha, sai fora, eu vou lá para meus amigos jogar bola. Quem dirá morrer por a mulher. Ele vai matar a mulher, mas morrer não. Então, queridos, nós temos que entender isso. E aí que nós vamos para o segundo ponto. Vamos devagar aí. Eu quero falar de Bíblia com vocês. Aqui não tem pastor Edson, aqui não tem ideologia humana. Vamos lá. Decida ser submisso à autoridade de Deus e de seus líderes constituídos. Devemos sempre nos submeter às autoridades no Senhor. Aí só pensar assim, pastor, mas só para me entender, essa palavra submissão, pastor, ela me dá calafrio, porque me parece escravidão. E parece, sabe, pastor, sabe? Submissão significa estar debaixo de uma missão, estar sob uma missão. Não é só mulher que deve ser submissa, não. É homens submissos à vontade de Deus, submissos às orientações do Senhor na palavra. E sim, numa casa, queridos, numa casa, se não tem líder, se todo mundo lidera, ninguém lidera. Se numa casa todo mundo quer mandar, ninguém manda. Tem que haver hierarquia. Deus, Jesus, né, Espírito Santo, que são 3 em 1, é a mesma coisa, né? Mas quando vai se mostrar Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos, arcanjos, né? Aí vem ali na parte do inferno, potestades, principados. Aí você desce para a terra, nós vamos ver governadores, presidentes, vai descendo, chefes de empresa, gerentes dessa empresa, supervisores dessa empresa, líderes dessa empresa, funcionários dessa empresa. É assim que funciona. Se tu for em qualquer igreja, você vai ver pastor, presbítero, diácono. Você tem outros nomes de outras igrejas, bispos, enfim, servos, mas você sempre vai ver a hierarquia de autoridade em qualquer lugar que você for. Então, para que qualquer grupo funcione como deve funcionar, tem que ser respeitada hierarquias, meus irmãos. Vai num time de futebol, vai ter lá o dono do time, o sheik que botam grana. Vai ter lá os diretores que mandam no técnico. Aí o técnico quer contratar pessoas para jogar, mas só pode contratar cara que é patrocinado pela Nike. Aí tu não entende, pô, não me chamaram. E tem os jogadores. É assim que funciona. A nossa vida funciona assim. Não adianta você bater bandeirinha, que você não é submisso a ninguém, que você não é submissa a ninguém, fascista, misógino, né, contrabandista. Se você paga impostos, você paga impostos. Eu não pago não, mas quando tu compra o teu pão, uma parte vai pro leão. Então ninguém se escapa. Gente, você tem que entender que a questão que Deus estabeleceu, Ele estabelece para que haja uma ordem, uma organização. As pessoas têm que aprender a se colocar no seu lugar.
dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, eu não sou o dono dessa escola. Eu não sou o diretor, eu sou um aluno, então eu vou me comportar como aluno. Quando Deus quiser que eu vire talvez aí um professor ou um diretor, me comportarei como tal. Mas quando não tem essa ideia estabelecida, a gente começa a ficar confuso. E aí nós vamos para o terceiro ponto, vamos lá? E aqui eu vou trabalhar o terceiro ponto. Desfrute das bênçãos e proteções de Deus através de sua submissão. Quem se submete àquilo que Deus estabelece é abençoado e protegido por Ele. Então repare, queridos, que por que eu preciso ser uma pessoa submissa? Né? Seja na minha casa, respeitar ali os valores, o homem submisso a Deus, a mulher ao homem, né? Os filhos aos pais, os funcionários aos chefes, os membros de uma igreja aos pastores, aos líderes, né? Uma organização social, um respeitar a hierarquia do outro, pelo seguinte: quando eu sou submisso, eu recebo de Deus algo chamado proteção. Você pode colocar na tua guia isso aí. Tem uma imagem que uma vez eu vi na internet, era a seguinte imagem: estava vindo um homem e tinha uma lagoa na frente dele, mas ele não conseguia ver o que tinha embaixo da lagoa, William, dentro da lagoa, né? Mas dentro da lagoa tinha lá um monte de peixe, aquelas piranhas, né? Várias. E aí uma placa no chão escrito: não mergulhe aqui, perigo. Aí o homem olhou aquela lagoa top, né? Uma lagoa azulzinha, nada a ver. Você pode ser um cara que está com inveja aí, que não quer deixar o pessoal entrar. Eu vou entrar. Quando ele entra lá para dentro, ele é devorado totalmente por todos os peixes que tinha ali. Só ficou, exatamente, devorado. A questão que Deus mostra para nós é que uma ordem baseada na palavra, né? Que tem autoridades. Você fala assim: você só pode desobedecer uma autoridade se essa autoridade está desonrando aquela autoridade. Você só pode desobedecer uma autoridade se essa autoridade está indo contra a Bíblia. Se ela está indo contra a Bíblia, desobedeça com toda a tua força. Mas se a ordem daquela pessoa que está sendo dada, daí pode ser crente, pode ser não crente, mas é bíblica, porque tu pode pensar assim: mas meu chefe não é crente, pastor. Se você manda tu varrer, é de Deus. Se ele manda você organizar a tua sala, é de Deus. Ah, não, só vou obedecer crente. Não. Se a ordem que tu recebes, seja na igreja, seja na escola, seja na tua empresa, onde for, não afeta a palavra de Deus, vai fazer bem para você viver, vai proteger você de possíveis consequências, vai abençoar você, vai manter você no emprego. Cara, a pouco a gente sabe de questões que daí está lá a secretária trabalhando, a secretária é crente. Aí o chefe fala assim: viu, mente para aquela pessoa tal valor. Não vou mentir. Eu não é da minha índole, né? Ok, então você que decide. Mentir e ficar com o teu emprego, ou falar a verdade e perder o teu emprego. Nesse momento, Pati, um crente, obviamente, o que aquela cristã vai fazer? Perca o meu emprego. E Deus vai prover. Ou seja, a gente desobedece o chefe, mas não desobedece Cristo. Perfeito. Agora, o chefe falar: viu, o seguinte, ó, eu quero que você organize melhor aqui, viu, faz uma hora extra para nós aqui, quero pagar mais pela tua hora extra. Coisas assim não agridem em nada, faça. Que são certas coisas que você vai ser abençoado. Uma vez que eu trabalhava numa empresa metalúrgica, Cássio, nunca me esqueço, aquele chefe chegou, reuniu todos nós, isso era faltando 30 minutos para terminar o expediente, 6 horas, ele só falou assim: Cássio, nunca me esqueci disso. Queridos, graças a Deus, estamos com bastante trabalho e muitas peças chegando. Portanto, eu não estou convidando, eu estou convocando vocês para trabalhar até às 11 horas hoje. Eu logo me liguei: convocando? Mas isso é uma ordem. Aí teve um que falou assim: Léo, como é que é? Isso é uma ordem, é uma obrigação? Ele só olhou assim: sim. E se tu não gostou, rua. Aí todo mundo: tamo junto, dá para tomar um cafezinho antes? Uma coisa me marcou. Era o meu chefe. A empresa prosperando, Anderson.
vindo lotes e lotes de peça. Partiu com um bom funcionário? Fiquei. Trabalhei, sabe? Nós trabalhamos de solda, de estamparia, corte de chapa, tudo assim, mas olha, rapaz do céu. Esmeril. Gostava do esmeril. Às vezes me colocaram numa empresa que o nome do setor era Inferninho. Eu falei, o quê? Sou crente, rapaz, o que é isso aí? Não, tu vai saber. Cheguei lá, estavam os caras esmerilhando um ao outro, assim, fogo para lá, fogo. Ah, tá, entendi, era só ilustrativo. Mas, gente, é muito legal. Eu sempre gostei muito. E quando eu fiz seminário, eu e minha esposa, quando a gente fez nossos 4 anos de bacharel em teologia, eu logo aprendi o seguinte, Paty, que se eu quisesse ser um grande pastor, eu teria que ser um grande liderato. Se eu quisesse ser um grande líder, eu teria que ser um grande liderato. Esse era o caminho que os meus professores me ensinaram. Se eu conseguisse ser alguém que me coloca debaixo de uma missão, de um pastor, de pastores, de líderes, quando chegar a minha vez, eu sei que Deus vai me abençoar. Então, muitas vezes, queridos, vai ter momentos na tua vida que você vai ter que passar por provas, para fazer outros brilharem. Lembra de João Batista? O chamado dele era o quê? Preparar o caminho do sucesso dele. Não. Preparar o caminho pro Senhor. Às vezes você quer preparar o teu caminho, mas você nunca prepara o caminho para outra pessoa. Fiz uma vigília aqui. Um dia eu vou pedir para essa jovem testemunhar isso. E eu falei, gente, tem pessoas que vão ir para as nações aqui. Tem pessoas que eu sei que logo vão estar indo. Porque nós indo para as nações, Henrique, a gente só está querendo ser uma semente para mais gente estejam indo também. Logo morando no Canadá, esse é um sonho que eu tenho. Nós enviar pessoas para morar em Portugal, na Espanha. E aí Deus falou com essa menina, essa jovem. Aí ela falou o seguinte, mandou uma mensagem para nós, que Deus falou com ela, que ela é uma das chamadas para ir para as nações. Então, ela vai ofertar na viagem nossa para o Planet agora, Dani, tudo que ela vai receber da empresa que ela está para sair e tal, né? Vai dar tudo. Porque Deus falou para ela o seguinte, Dani, que ela vai ir, mas ela precisa primeiro abençoar quem está indo. Aí ali eu vi, Léo, alguém que entendeu o princípio de submissão. Muitos querem ter missão, Igor, mas não querem ter submissão. Antes de Deus liberar você para ir para missões, Léo, os pastores que viajavam para Londres, para a Índia, Inglaterra, né, foram para a África, todos eu investi meu máximo de dinheiro. Alessandro, os pastores chegavam e pediam, gente, estamos indo para a Índia. Estamos levantando oferta. Eu pegava o meu melhor e dava. Todas as viagens missionárias que pastores iam, e eu sabia, Amanda, eu ofertava. Hoje, eu estou indo com a oferta de vocês. Vamos aplaudir a Deus por isso ou não? Glória a Deus, né? Então, às vezes, você tem vários projetos, mas você não abençoa pessoas que estão na frente para fazer um projeto. Eu sempre gostei de andar com pessoas com as quais eu me identifico e quero me tornar igual. Às vezes você quer ser uma grande pessoa. O que Deus vai fazer para ti? Vai botar você andar com pessoas que já estão vivendo aquilo que você quer viver. Mas para isso é muito interessante você entender que você tem que ser humilde, porque pessoas submissas atraem proteção, atraem alegria. Pessoas submissas são humildes, são acessíveis. Pessoas submissas possuem mais amigos. Pessoas submissas são mais prósperas. Qual é o chefe, Jean, que vai amar um funcionário que chega a hora que quer, que bate o ponto a hora que quer, que sai a hora que quer, que responde o seu chefe? Me diga, esse chefe vai dar uma promoção para um cara desse? Nunca. Um chefe vai dar promoções, vai dar aumentos de salários quando esse chefe vê que aquele funcionário está vestindo a camisa, está se comportando como se fosse o dono da empresa, se preocupando com despesas, com tudo, e está dando o seu máximo, o seu melhor, está ali de fato por amor. Tenha certeza que quando a quantia aumentar de dinheiro nessa empresa, quem vai ser promovido vai ser o submisso, não o rebelde. É assim.
Não adianta você achar que você vai prosperar na tua vida se você vive batendo cabeça com o chefe, xinga chefe, briga com o chefe, amaldiçoa o chefe. Cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai te tirar do lugar que tu está. Vocês entendem, queridos, que uma pessoa que sabe se relacionar com a autoridade, que sabe respeitar a autoridade no Senhor, ela tem mais amigos. Porque, Diogo, é uma pessoa que não é egoísta. É uma pessoa que não está pensando só no seu umbigo, ela pensa no coletivo. Então, às vezes, tem muita coisa que você não alcançou na tua vida ainda, porque você se recusa a se colocar debaixo de lideranças. Você se recusa a fazer outros brilharem. Quando você dar uma de João Batista, preparar o caminho para que outros brilhem, você tem a certeza absoluta que eu estou falando. Você vai brilhar também. Na hora certa, você vai brilhar. Sheila, aqui na igreja, cada pouco vem gente querendo falar comigo. Aí eles chegam assim para mim, pastor, eu quero ser teu braço direito, eu quero ser não sei o quê. Viu? Já perdi a conta. Não, show de bola. Faz o seguinte, irmão. Nós temos aqui celebrações, pequenos grupos, temos classes, temos os líderes, temos discipuladores, temos presbíteros, temos diáconos. Cara, a gente tem uma estrutura muito legal. Vai devagar. Viu? Vai devagar. Por que tu tem que chegar brilhando? Por que tem que chegar já arrasando? Tu não pode ir só de boa. Viu? Não tem privilégio. No reino de Deus não tem privilégio, irmãos. Né? Porque daí alguns que são mais levados para o catolicismo, Dani. Se o Papa viesse, quero fazer membresia. Bem-vindo. Entregou a vida para Jesus já ou não? Primeiro tem que entregar a vida para Jesus. Aí depois te batiza nas águas. Imersão. Segue aí. Diogo, quando eu dou o privilégio por causa de aparência, eu não sou justo com o coletivo. Lembra que o outro cara chegou assim, pastor? Eu quero, é que é muito engraçado, eu quero andar só do teu lado, pastor. Eu falei, não, show de bola. Mostrei a bandeira para ele, faz o seguinte, tu quer andar comigo? Vá por todos os bairros de Panambi com a bandeira de Jesus, 40 dias, crava a bandeira dos bairros, ore. Depois de fazer isso, vem e fala comigo. Nunca mais quero aparecer horas. Buscar posição em vez de buscar unção. Como diz o profeta magnata, uns são, outros não. Pessoal, você não precisa ficar buscando posição. Se você tiver uma posição de submissão, a própria posição vai sugar você. Você não precisa ficar pedindo, me dá um cargo, me dá algo aqui, porque eu fui isso naquela época. Gente, se você se comportar de boa, isso vale tanto para a igreja, como para a empresa, como eu já falei. Faz o teu trabalho, varre ali, solda de boa, seja o melhor empacotador, certo? Seja o melhor cara que vai trabalhar na fruteira. Aonde que tu estiver trabalhando, é questão de tempo para o teu chefe te colocar para cima. Mas tu não conhece meu chefe, pastor. O louco endemoniado, o louco, meu Deus, pastor do céu, tem ódio. Se tu obedecer o princípio, até esse chefe vai te promover. Porque quem obedece princípio é abençoado por ele. Agora, quem quebra princípio é quebrado por ele. Põe na tua guia, quem obedece princípio é abençoado por ele. Quem quebra princípio é quebrado por ele. E aí, nós vamos para a conclusão. Não confunda liberdade com libertinagem. A melhor forma de sermos livres é sermos pessoas submissas à sua autoridade. Então, queridos, nessa conclusão, algumas irmãs falam assim, pastor, como é que eu faço para ser submissa, pastor? Para mim é difícil, né? Eu comando a casa há muito tempo, se eu não fazer isso, não vai dar certo. Quando se fala em submissão, não quer dizer que toda a família vai ser igual. Alguns casais, o homem é mais passivão,
né? O homem é mais quietão. E é a mulher que pega, que assume a frente. Não tem problema. O problema é se a mulher assume a frente sem que o homem concorde, né? Nós vamos ver, por exemplo, que tem a Priscila e a Áquila, Daiane, Priscila e Áquila. Toda vez que você vê a menção na Bíblia de uma mulher na frente do homem, já significa que aquela mulher tem mais liderança que o homem. Porém, o homem entende isso e permite isso. Ele usa autoridade para dizer, não, mulher, você fala mais que eu, você é mais desenvolvida do que eu, você tem essa pegada, eu sou mais na minha, sabe, eu sou mais tímido, mas eu te abençoo para você voar. Tamo junto. Aí sim, Nath, aí o homem abençoou, ou seja, não foi a mulher que foi na frente, o homem abençoou. Priscila e Áquila, né? Mas agora tem a outra mulher que vocês conhecem como Jezabel. Por que vocês riram? Nossa, é muito engraçado, né? Essa mulher, nunca ela imaginou que nós até em Panambi está falando dela. Partiu a milhares de anos, até hoje estamos falando dela. A Jezabel é aquela que ela manda, mesmo o marido não querendo. Ela pensa nos seus próprios desejos. É a vontade dela que se impõe a qualquer custo. E o homem que se dane é um banana? Não, gente. Tudo deve ser colocado em acordos. Quando eu me coloco em acordos, quem vai fazer, quem não vai fazer, quem vai abençoar, vai dar tudo certo. Então, essa é uma palavra para as mulheres, que a gente atende muita gente. Então, se você é uma Priscila e você assume liderança, e o teu homem não é que nem você, mas ele libera você para voar, voe sem culpa. Manda ver, comanda mesmo, lidera mesmo, manda ver. Porque o homem está abençoado. Né? Agora, se você percebe que você está mandando sem que o homem te abençoe, tem que seguir, conversar com o teu marido. Olha, estou arrependido aqui, não podia fazer isso, mas eu preciso da tua liderança. Você tem que liderar então. E aí você entra em acordo. Gente, finalizando a série Éden, quero que você fique em pé, por gentileza. Estamos finalizando. A conclusão eu li. Não confunda liberdade com libertinagem. A melhor forma de sermos livres é sermos pessoas submissas à sua autoridade. Eu nunca esqueço quando Jesus chega no jardim do Getsêmani e Deus deixa claro para ele que ele teria que morrer numa cruz. Aí Jesus pega e fala, Pai, tem como o Senhor tirar esse cálice de mim sem que eu beba? Tem um outro tipo de projeto para que não me envolva eu ir para a cruz, perder tua presença ali? Senhor, não vai ser fácil, eu não queria. Jesus disse, eu não queria. Então não tem problema, muitas vezes, Deus falar algo para ti e você reinar, falar que não quer. Jesus, Deus, não se incomoda com a tua magoazinha. Ele se incomoda com a tua desobediência. Jesus pega e fala assim, ok, Senhor, que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Isso sim é alguém que entendeu de submissão. É quando eu obedeço uma ordem de Deus, concordando ou não concordando. É quando eu obedeço uma ordem de Deus, fico submisso àquela ordem de Deus, me machucando ou não machucando. Porque eu sei que se eu me colocar debaixo, mesmo doendo, lá na frente, eu serei abençoado. Filipenses capítulo 2. Leia lá. Jesus Cristo se humilhou, se entregou, foi para a cruz, morte de cruz, e hoje o seu nome está acima de todos os nomes. Às vezes você quer ter grandes posições, mas não quer ter grandes submissões. Você quer chegar longe, mas você não consegue obedecer pessoas que já estão onde você está. O segredo é a submissão. Olhos fechados, vamos orar por isso então. Queria que você pensasse agora um pouco sobre como está a tua vida de submissão. Como está você nesse sentido? Tanto na tua família, tanto na tua empresa, teu trabalho, tua igreja. Quais são os teus sonhos que você tem e ainda não estão destravando porque você não se coloca debaixo? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa série Éden, que aprendemos tantas coisas diante do Senhor, tantos princípios maravilhosos. E hoje, Deus, o Senhor nos ensina mais uma vez que devemos ser pessoas submissas às tuas ordens,
porque as tuas ordens nos protegem, as tuas ordens nos promovem, as tuas ordens nos abençoam. Nos ajude, Deus, a conseguir sermos grandes membros da igreja, grandes discípulos, liderados, grandes funcionários, grandes empresários. Para que a gente venha, de fato, Pai, antes de ser grandes líderes, passemos pelo crivo de sermos grandes liderados. Nos abençoe, nos dê um coração de filhos, um coração que sabe se colocar debaixo daqueles que possuem autoridade, para que quando nós tivermos autoridade semelhante, nós viemos ter de fato moral, devemos ter de fato unção para cobrar das pessoas, porque um dia nós fomos cobrados e nós nos submetemos. Vivemos num mundo hoje, Deus, que a palavra ordem é atacada, é confrontada. Vivemos num mundo que o diabo mudou os princípios de submissão para a escravidão. E temos pessoas que não são livres, mas são libertinas, porque elas não querem se submeter a nada e nem a ninguém. E fazendo isso, elas ficam reféns de si mesmas. Então nos ajude, Deus, a sermos de fato, Pai, submissos, tanto nós, homens como mulheres aqui, à Tua palavra, aos Teus princípios. Abençoe as famílias que estão aqui, Deus. Abençoe cada homem que está aqui para que seja sacerdote no seu lar. Abençoe cada mulher que está aqui para que seja de fato a grande ajudadora, gestora, administradora dessa família. Abençoe os filhos que estão aqui para que honrem os seus pais, obedeçam os seus pais, estejam junto com os seus pais. Abençoe, Deus, cada um de nós cada vez mais. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.